Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eidy Oliveira, eu tenho esse canal aqui no YouTube e aqui eu compartilho com vocês o meu dia a dia, principalmente o meu dia a dia doméstico. Então sejam muito bem-vindos. Para o vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui no título do vídeo, é uma receitinha que eu quero compartilhar com vocês de um bolo saudável. É uma opção para as crianças levarem para a escola e ao mesmo tempo esse bolo ele tem vitaminas e ele tem fibras também. Então já desde o início eu vou pedir para vocês deixar o seu joinha para ajudar na divulgação do canal. Se você puder também, compartilha no Facebook, no WhatsApp, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão ser gratas por ter essa receita tão fácil, tão simples de fazer, tão gostosa e tão nutritiva, principalmente as mães que buscam alimentação menos industrializada para os seus filhos, tá? Então elas vão agradecer e vão ser gratas a você que compartilhou, com certeza, gente. O bolo também ele não tem glúten e na massa também não tem nenhum derivados de leite. Porém na cobertura eu coloquei uma manteiga de leite, como vocês vão ver, mas vocês podem trocar por óleo de coco, que deixaria ele mais saudável ainda, principalmente para quem tem intolerância ao leite. Então é só continuar assistindo o vídeo. Gente, aqui eu tenho uma cenoura média, desse tamanho assim, mais ou menos assim, uma cenoura média cortadinha, um inhame grande cortadinho. Se você não tiver inhame, pode fazer com 2 cenouras, uma colher de sopa de fermento, 180 gramas de açúcar, aquela xícara menor, pode ser uma xícara também, 2 xícaras de farinha de arroz, porque esse bolo é sem glúten. Se você pode pôr farinha de trigo, se você não tem farinha de arroz, e pode com trigo. Uma colher de sopa de linhaça dourada sem glúten. Minha receita é sem glúten, então minha linhaça não tem traços de glúten. Vamos precisar também de 3 ovos e também de 150 ml de óleo. Pode ser azeite, pode ser óleo de coco, eu acho o óleo de coco mais gostoso, tá? Ou qualquer óleo vegetal da sua preferência. Gente, vocês vão falar, Eidy, mas você tá colocando muito óleo. Eu tô colocando muito porque meus bolos estão ficando um pouco seco, tá? Se você vai fazer com trigo ou tá acostumado, seu bolo dá certo mesmo sem glúten, você pode pôr um pouco menos. Eu tô colocando um pouco mais porque realmente não sei o que tá acontecendo, meus bolos estão ficando um pouquinho seco. Então eu vou caprichar mais no óleo, mas pode ser menos. A gente vai começar aqui batendo os ovos, a cenoura, inhame, colocar o óleo para poder tentar bater isso tudo. Se ficar pesado, eu adiciono água. A água vai ser o quanto precisar, porque esse bolo também é sem leite. Agora eu vou acrescentar açúcar. Meu açúcar é demerara, tá? Você pode pôr uma xícara, eu pus um pouquinho menos, mas pode ser uma xícara. E vou tentar bater. Se precisar, eu vou colocar água. Bom, gente, agora eu vou colocar a linhaça, porque é importante que ela esteja batidinha, né? Tá? E depois eu vou despejar isso aqui numa vasilha pra poder amassar com a mão, ou com a batedeira. Tô no frontal por conta da câmera que eu tô usando, tá? Então aqui eu tenho uma bacia. Eu vou fazer o seguinte, aqui tanto faz a ordem, mas eu vou colocar essa mistura aqui, a metade da mistura da cenoura batida, apenas a metade. E vou acrescentar a farinha aos poucos, porque, gente, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Pra qualquer bolo isso vale. Quanto mais durinha você bate a massa, mais fácil dela desmanchar as bolinhas. Então, bater um bolo na mão assim é muito simples. Ela tem que estar durinha. Então, se você coloca todo o líquido aqui e depois vai colocar a farinha toda, às vezes ele fica molinho, já fica na consistência de bolo, e aí você não consegue dissolver as bolinhas. Essas bolinhas que junta mesmo da farinha, sabe? Bom, gente, aí a dica aqui agora é ir mexendo, acrescentando a farinha aos poucos. A hora que ela incorporar na massa, sem bolinha, vai acrescentando tudo. Se doer a mão, você põe só um pouquinho do líquido. Mas tenta bater o mais durinho possível para não formar aquelas bolinhas. Porque com a massa durinha, você dissolve rapidamente. Aí eu vou colocar só mais um pouquinho da massa, tá? E só quando ela estiver bem homogênea, bem lisinha, é que eu vou colocar o restinho da mistura líquida, tá? Como vocês viram, eu já terminei de colocar a farinha de arroz.
Aí eu vou mexendo bem, tá? Só colocando a misturinha líquida quando tiver bem incorporado. Aqui eu já tô finalizando, já tô até raspando o liquidificador, colocando o restante da mistura líquida. E por fim, depois vai ficar só o fermento em pó, né? Então, mexendo sempre, tá? Se tiver duro, pode ir acrescentando um pouquinho de água, até que ficar na consistência de bolo que eu vou mostrar pra vocês. Ainda tá um pouquinho dura, como vocês viram, com dificuldade de cair da colher, não é o ideal, né? Ela tem que estar um pouquinho mais líquida. Mas eu já coloquei aí o fermento em pó, que é o que tava nessa colherzinha preta, e agora eu tô mexendo pra incorporar esse fermento aí na massa. E só então depois eu vou acrescentar um pouquinho de água, tá? Vou acrescentando e olhando até ficar no ponto de bolo. É importante que essas pocinhas de água aí, que você vai ver na massa, que ela suma, tá? Não pode ficar essas pocinhas, não. A água tem que misturar bem mesmo na massa, tá? Para depois você colocar mais ou não. Agora já tá pronta, eu vou pegar a minha assadeira aí, tá? Eu gosto dessa velhinha mesmo, eu comprei uma nova, mas não é boa igual essa. Então, a gente vai ficar com essa forminha velha, que é o que faz bolinho gostoso. Bom, gente, eu só unto a minha forma quando é redonda com óleo, tá? Óleo vegetal, azeite, qualquer óleo vegetal, óleo de coco, tá? Tô untando aí com óleo de coco mesmo. E agora tá prontinha a massa pra gente colocar na assadeira. Mas antes eu vou dar uma raspadinha aqui com minha espátula. Essas massinhas aqui que ficam na colher, né? Porque é massa, né, gente? Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Bom, meu forno já tá pré-aquecido a 255 graus, tá? Muita gente acha que eu ponho a temperatura muito alta, gente, mas eu acho que isso é de questão de forno para forno. Se o seu forno for muito alto, essa temperatura, daí você coloca menos, tá? Então, ele tá pré-aquecido e depois é só colocar a forma lá dentro. Tô levando o bolo no forno a 255 graus. Se precisar, depois eu abaixo. Bom, agora eu vou fazer uma cobertura simples que vai só açúcar, manteiga e cacau. Caso você não queira nada que tenha derivados de leite, é só substituir a manteiga por um óleo, como por exemplo de coco ou uma margarina, alguma outra coisa que seja limpa de leite, tá bom? E eu vou usar a manteiga porque a gente tá podendo usar, né? Ela é mais saudável que a margarina, mas para quem tem problema com a proteína do leite ou a lactose, essa aqui não é a indicada. Então, eu vou colocar uma colher de sopa aí bem cheia, tá? E vou deixar ela derreter. A hora que ela derreter, eu vou colocar os outros ingredientes, lembrando que se você fizer com óleo vegetal, é só na hora que só você misturar antes de levar no fogo, tá? Tô usando essa panelinha aí porque eu estou sem uma caçarolinha. Eu olhei o bolo, ele gastou meia hora para assar, porém ele tá meio branco, então eu mantive ele dentro do forno para ele poder dar uma douradinha, mas no forno desligado para não correr o risco de queimar, tá bom? Aqui a gente já tem a manteiga completamente derretida, então eu vou colocar 2 colheres de açúcar, na verdade depois no final eu acrescentei mais 2 porque eu achei a cobertura pouca, tá? Então eu pus 2 colheres e mexi bastante, bastante mesmo. Depois eu coloquei 2 colheres de cacau 100%, se o seu cacau não for 100%, você pode pôr até um pouco mais. E continuei mexendo bem até que eu senti que tava meio que ficando uma pelotinha. Então, peguei um pouco de água no copo e fui colocando aos poucos e mexendo. Quando eu percebi que a quantidade de água já estava o suficiente para cozinhar, derreter o açúcar, eu deixei depois apurando, tá? Deixei cozinhando até que eu olhei e vi que ela estava grossinha, como eu vou mostrar para vocês. Bom, depois de uns minutinhos eu olhei, percebi que a caldinha já estava grossa, desliguei. Agora eu vou desenformar o bolo, como vocês vão ver, e depois eu vou colocar essa cobertura por cima. Gente, o bolo ficou muito fofinho e lindão, como vocês podem conferir aí. Agora a gente vai jogar essa cobertura. Essa panela não é a ideal, né, de 2 asinhas, mas a gente vai conseguir aí. A Mel tava do lado, pegou uma espátula pra mim, para que eu conseguisse colocar essa cobertura. Vocês viram que é pouca cobertura, não fiz muito exatamente para fugir um pouquinho do doce, mas é claro que algumas vezes a gente pode fazer 3 vezes essa quantidade, né? E de repente deixar o nosso bolo com mais gosto de chocolate. Mas aqui o chocolate é só para atrair mesmo as crianças, fazer um agrado, porque o mais saudável aqui também tá no bolo, né? Que tem pouco açúcar e tem alguns vegetais e ainda a linhaça.
E aí, o que vocês acharam da cara do bolo? Ficou bonitão, né, gente? Bom, eu já sei que ele ficou gostoso, porque nós já comemos, né? Mas vamos lá ver como que vai ser cortar esse bolo e como que vai ser a aprovação de todos. Bom, as meninas ficaram muito ansiosas para cortar o bolo, né? Então, já servi um pedaço para cada um. Elas pediram para colocar granulado em cima. Esse granulado não tem nem glúten, nem leite. Ele é da Dori e ele é fácil de encontrar. Você encontra no atacadão, no açaí e em lojas de festa em geral. É bem comum mesmo esse granulado, tá? Então, isso deixa ele um pouquinho mais saudável também, né? Principalmente por não ter glúten. Agora eu vou mostrar pra vocês como que o bolo ficou, né, por dentro. Ele ficou bem amarelinho, como um bolo de cenoura normal. Ficou macio, ficou gostosinho. Gente, ficou uma delícia com um cafezinho sem açúcar. E ele não ficou muito doce, a não ser a cobertura. A cobertura ficou bem docinha, mas por dentro ele não ficou muito doce, tá? Porque eu coloco pouco açúcar. Esse bolo é da Eide Oliveira, você não vai ver um bolo igual esse em lugar nenhum. Se você vê, é coincidência ou alguém já reproduziu no canal. Se você reproduzir no Instagram ou mesmo no seu canal, eu só peço a gentileza para deixar os créditos para ajudar a gente. Fala lá, olha gente, eu vi lá no canal da Eide, vai lá conhecer. Só peço a gentileza para vocês darem o crédito, porque isso é muito legal, isso ajuda bastante. Aí eu também queria pedir outra coisa para vocês, que vocês compartilhem no Facebook, no WhatsApp, nos grupos, porque às vezes isso facilita muito para as mães evitarem ficar comprando produtos industrializados para os seus filhos. Esse bolo você pode cortar também em pedaços, congelar em porções separadas, já ter um estoquezinho para colocar na lancheira do seu filho. Então eu vou deixar aqui em cima, na letrinha aí, nessa letrinha aí que fica aqui bem no cantinho, ó. Clica aí que vocês vão ver, uma letrinha. Viu a letrinha? Então, clica de novo, abrir uma tirinha de vídeo, só depois que você terminar de assistir esse vídeo, é só você clicar no vídeo que você quer. Então, eu vou deixar uma playlist com várias receitinhas, tem receitinhas mais saudáveis, tem muita receitinha sem glúten, receitinha sem leite. Então é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus, já agradeço a atenção de vocês desde já. Tchau, tchau!